Eu quero ler um texto em Lucas capítulo 1, o cântico de Zacarias. Se você quiser, você pode só acompanhar, não precisa abrir sua Bíblia. Zacarias capítulo 1, verso de número 67. Zacarias, seu pai, ficou cheio do Espírito Santo e profetizou dizendo: Bendito seja o Senhor, Deus de Israel, porque visitou e remiu seu povo, e para nós fez surgir uma salvação poderosa na casa de Davi, seu servo. Assim como desde os tempos antigos tem anunciado pela boca dos seus santos profetas, para nos livrar dos nossos inimigos e da mão de todos os que nos odeiam, para usar de misericórdia com nossos pais e lembrar-se da sua santa aliança e do juramento que fez a Abraão nosso pai, de conceder-nos que, libertados da mão dos nossos inimigos, o servíssemos sem temor, em santidade e justiça perante Ele todos os dias da nossa vida. E tu, menino, serás chamado profeta do Altíssimo, porque irás adiante da face do Senhor, a fim de preparar-lhe os caminhos, para dar ao seu povo conhecimento da salvação, na remissão dos seus pecados. A graça, a entranhável misericórdia do nosso Deus, pela qual nos visitou a aurora lá do alto, para iluminar aos que se assentam nas trevas, na sombra da morte, a fim de dirigir os nossos pés no caminho da paz. Ora, o menino crescia e se fortalecia em espírito, e habitava nos desertos até o dia da sua manifestação a Israel. Ainda em Lucas capítulo 1, verso número 46. Disse então Maria: a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito exulta em Deus, meu Salvador, porque atentou na condição humilde de sua serva. Desde agora, pois, todas as gerações me chamarão bem-aventurada, porque o poderoso me fez grandes coisas, e santo é o seu nome, e a sua misericórdia vai de geração a geração sobre os que o temem. Com seu braço manifestou poder, dissipou os que eram soberbos nos seus pensamentos, nos pensamentos de seus corações. Depois dos tronos os poderosos, e elevou os humildes. Aos famintos encheu de bens, e vazios despediu os ricos. Auxiliou a Israel, seu servo, lembrando-se da sua misericórdia, como falou a nossos pais, para com Abraão e a sua descendência para sempre. Oh, aleluia. Hoje é dia de Natal, amados. E eu quero falar um pouco sobre a importância do Natal. Hoje é um dia extremamente importante. Sabemos que não é o dia em que Jesus nasceu, mas é o dia, por não sabermos qual é o dia correto, é o dia que celebramos
o nascimento dele. É o dia que celebramos o fato de Deus ter nascido não apenas entre os homens, mas o fato dele ter nascido homem. Aleluia. Oh, glórias. E para mim isso é Natal, amados. É celebrar esse nascimento. Para mim é Natal se você apenas comeu, se você apenas ceiou, se você apenas se reuniu com a sua família, você então não celebrou o Natal. Natal é o momento de celebrarmos o nascimento de Cristo. Não apenas o fato de estarmos com a família. Natal vai muito além disso, amados. Muito se diz hoje, a palavra diz que por falta de conhecimento, o povo de Deus perece. E por isso tem muita gente fazendo muita bagunça em torno do Natal, né? Que não é de Deus, que é isso, que é aquilo. E vem cheio de história, não, porque no ano tal, depois de Cristo, a igreja pegou e agregou a imagem, símbolos. Cara, eu não estou nem aí para o que eles fizeram. Eu estou aí para a minha celebração. E na minha celebração de Natal, eu não estou adorando, eu não estou idolatrando, eu não estou consagrando nada a nenhum ídolo, nada a nenhum outro Deus. O meu Natal é para celebrar o nascimento de Cristo. O meu Natal é para me alegrar no fato dele ter nascido. E é por isso que eu celebro sim o Natal. E é por isso que esse dia é tão especial, porque qual outro dia que você lembrou de celebrar o nascimento de Cristo? Nem nós, amados. Tá bom, você não vai celebrar o dia 25. Mas vem cá, você tirou algum outro dia para se alegrar pelo fato de Cristo ter nascido homem? Você tirou algum outro dia do ano para trazer à memória o Cristo que nasceu numa manjedoura? Você fez isso em algum outro dia do ano? Talvez, amados, porque a gente nunca pode generalizar. Talvez pode ser alguém que tenha feito isso. Mas a começar por mim, eu não lembrei de ter feito isso em nenhum dos outros dias desse ano. Mas me lembrei de me alegrar. Me lembrei de olhar para essa manjedoura por causa do dia 25 de dezembro. Então, ainda que a proposta tenha sido ruim, eu quero agradecer, porque como falamos aqui constantemente, Satanás é o cão de Deus. Satanás trabalha para Deus. Então, ainda que tenha usado essa data para oferecer, para consagrar a qualquer ídolo que seja, eu quero agradecer, porque eu usei disso para trazer à memória o fato de Cristo ter nascido não apenas entre os homens, mas ter nascido como homem. Então não me importa por qual motivo eles usaram o dia 25, eu sei que esse dia serve para me lembrar. Porque é muito fácil nós lembrarmos de Cristo durante todo o ano, isso nós fazemos. Mas o dia 25 é o dia que usamos para lembrar do motivo pelo qual ele encarnou. O motivo pelo qual ele se fez homem. Porque ele se fez homem com um propósito. Ele se fez homem com um motivo, amados. E é fácil lembrar do Cristo crucificado. É fácil lembrar do Cristo que levou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores. É fácil lembrar do Cristo que pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Mas é tão difícil lembrarmos do Cristo que nasce numa manjedoura, amados. Porque a crucificação não foi o fim, amados. Porque ele nasce já esperando a chegada dessa cruz. A gente estava num fórum
essa semana e eu estava falando sobre isso, sobre missões, amados. Fizeram uma pergunta, não lembro bem qual foi a pergunta, mas enfim, eu lembro da resposta, né? Porque a resposta fui eu que dei. Falaram alguma coisa acerca da missão. Será que a igreja não tem ensinado sobre a missão e por isso seja tão pouco relevante aquilo que nós fazemos hoje em dia? E eu falei que sim, que isso é culpa da igreja, porque a igreja ensina. Engraçado que hoje a igreja ensina a enriquecer, né? A igreja ensina a ganhar dinheiro, a igreja ensina a conquistar o carro próprio, a casa própria. A igreja só não ensina a cumprir a missão. E eu falei que eu não tenho medo. Acho que a resposta foi sobre isso. Eu não tinha medo de fazer esse trabalho, de estar muitas das vezes com pessoas que nós não conhecemos e que não sabemos qual vai ser a reação. E eu falei que eu não tinha medo, porque eu iniciei essa missão sabendo que eu vou morrer nessa missão, amados. Eu dei a minha vida para Ele. Então, eu não estou esperando nada nessa vida a não ser a morte. Quando você não espera nada da vida a não ser a morte, o que vier passa a ser lucro. Não é verdade? Você não está esperando nada. Esperar somente a morte dessa missão é que você acaba sendo grato por tudo. Você acaba sendo grato por todas as coisas que chegarem até você. E talvez alguém pergunte, mas e a sua família? E a sua casa? O que vai ser da sua família? Isso é uma responsabilidade. Você tem filhos, você tem esposa. Se você morrer, quem é que vai cuidar da tua família? Ô miserável, você acha que de verdade quem cuida da sua família é você? Tu acha de verdade quem cuida da sua casa é você? Mas esse é o pensamento cristão, amados. Nós estamos achando que quem cuida da nossa casa e da nossa família somos nós. E por isso, nos esforçamos muito nessa tarefa. Por isso achamos que se perecermos em algum momento da nossa missão, a nossa família vai ficar descoberta. A nossa família vai perecer. Mas eu tenho ensinado, graças a Deus, que a Eduarda e o Johan têm crescido dentro da igreja e crescido me ouvindo pregar e falando que eu sempre tenho repetido nesse lugar. Quem cuida deles é Deus, amados. Quem cuida da minha família é Deus. Porque eu estou aqui ainda, Deus então usa a minha vida. Ele usa a minha vida. Amanhã, quando eu não estiver mais, assim como eu sou só um meio, amanhã, quando eu não estiver mais aqui, Ele vai levantar outro meio de continuar cuidando da minha família, amados. Ele vai continuar provendo na minha família. E vai revelar a eles que quem sempre cuidou deles, na verdade, foi sempre Ele. Eu era apenas o meio usado até o momento. Então por isso eu não tenho medo, porque eu sei que a minha família está em boas mãos, amados. Eu deixei a minha família em mãos melhores do que as minhas. Eu deixei a minha família sobre aquele que é capaz de cuidar melhor do que eu. Eu deixei a minha esposa sobre os cuidados daquele que ama mais ela do que eu. Eu deixei os meus filhos sobre o cuidado daquele que ama mais a vida deles do que eu, que sou o próprio pai. Ou você acha que você ama os seus filhos mais do que Deus? Ou você acha que ama a sua esposa, o seu marido mais do que Deus ama? Não ama, amados. De forma alguma, nem de longe. Por mais que você ame, e ainda que você ame muito, nem de longe você os ama como Deus os ama. Por isso não tenha medo de partir, não tenha medo de se entregar à missão. Cristo, ele entra nesse mundo sabendo o que vai acontecer com ele. Ele entra, ele inicia a missão, amados.
O nascimento, a encarnação fala do início da sua missão. E ele inicia desde já sabendo qual é o fim. Aos 12 anos, quando José e Maria estão procurando seu filho desesperadamente, vão encontrar ele na sinagoga, pregando, ensinando. Ele diz: vocês não sabem? O que vocês estavam me procurando? Vocês não sabem que cabe a mim cuidar dos negócios do meu pai? Ele sabia qual era a sua missão desde criança, amados. Ele sabia qual seria o fim da sua missão. E ele não correu disso, ele não tentou se esquivar disso, porque ele vai dizer: eu vim a esse mundo não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Então Deus, quando envia o Filho, Deus envia o Filho para cumprir uma missão. Deus, quando envia o Filho para resgatar o seu povo. Deus, quando envia o Filho para que o Filho fizesse a vontade do Pai, para que o Filho obedecesse. O Filho vem com um propósito. Não é que Jesus estava nos céus sem fazer nada, estava ocioso, tinha enjoado daquele ambiente, falou: quer saber, eu vou lá, vou nascer lá, vou ao mundo. Não, amados. Ele vem com um propósito. Ele vem para cumprir um propósito. Ele vem em sinal de obediência. Porque quando ele diz: eu vim a esse mundo não fazer a minha vontade, mas a vontade do meu Pai, ele está dizendo: o Pai me deu uma ordem e eu preciso executar essa ordem. O Pai me enviou ao mundo para que eu faça alguma coisa. O Pai me enviou ao mundo esperando de mim uma resposta. Então, o problema com a nossa missão hoje é que nós não nos entregamos à nossa missão, amados. Temos medo da morte. E é estranho, porque muitas das vezes o ímpio que está no mundo não tem medo de morrer. E o cristão, que deveria ter a certeza da sua salvação, ele tem medo do que possa acontecer a ele. Ou ele tem medo, ou ele não quer morrer ainda. E se ele não quer morrer ainda, é porque ele sente prazer nesse mundo, amados. Talvez estejamos gostando daquilo que o mundo nos proporciona. E por isso temos medo que a nossa história nesse mundo chegue ao fim, amados. E se estamos vivendo dessa forma, é porque não nos entregamos 100% a essa missão. Lembrar do nascimento de Jesus traz à minha memória essa proposta. Lembrar do nascimento de Jesus traz à minha memória a missão que ele tinha para cumprir, aquilo que ele foi encarregado de fazer. Mateus capítulo 1, amados. Mateus capítulo 1, verso de número 20. Tendo José isso em mente, um anjo do Senhor apareceu-lhe em sonho, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, pois o que nela é gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho. Ela dará à luz um filho, a quem darás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor havia declarado pelo profeta: a virgem engravidará e dará à luz um filho,
a quem chamarão Emanuel, que significa Deus conosco. Aleluia. Ele teve que encarnar, amados, não porque ele quis, mas para salvar você e a mim dos nossos pecados. Ele teve que encarnar, amados, por causa dos nossos erros, por causa das nossas falhas. O Pai poderia ter vivido sem nós, mas preferiu enviar seu Filho para nos salvar. Ele teve que encarnar não por causa daquilo que ele fez, ele teve que encarnar por causa daquilo que nós fizemos. Por causa dos nossos pecados. Ele não mandou que alguém nos salvasse. Ele não enviou outra pessoa para nos salvar que não tenha sido Ele próprio. Ele não cometeu nenhum pecado, ele não cometeu nenhum crime, ele não havia feito nada de errado, mas ainda assim, por amor a nós, Ele próprio veio nos salvar. Ele não terceirizou a missão. Ele não mandou outra em seu lugar. Isso é amor, amados. Ele escolheu fazer. Ele escolheu vir. Ele escolheu invadir a nossa história, mesmo sabendo de antemão tudo o que aconteceria. Ainda assim, ele poderia ter mandado alguém vir no lugar dele. Ora, ele sabia o que aconteceria, ele sabia o final da história. Ele poderia ter falado, não, eu não. Quer saber? Vai você e salva eles. Ele poderia ter levantado outro para nos salvar, mas ele não recuou, mesmo sabendo do sofrimento da missão. Ele escolheu prosseguir, ele escolheu vir, amados. Isso é amor. Isso é um verdadeiro amor. Ontem nós estávamos lá na ceia de Natal, que foi realizada ali nas ruas. E o dono de um buffet deu toda a ceia, né? Tinha dado toda a ceia de Natal, o dono de um buffet. Um buffet conhecido em Macaé, um buffet que realiza grandes festas em Macaé. E quando eu cheguei lá, o Jorge me falou que o dono do buffet era um dos que estavam ali servindo os moradores em situação de rua. E o Jorge tinha falado para ele, não precisa ir não, cara. Você já está dando toda a ceia. Não precisa não, é Natal, né? Você deve querer estar com a tua família, deve ter outras coisas para fazer. E ele falou que ele não queria simplesmente dar a ceia, ele queria participar da ceia. E aquele homem ali acostumado a servir a alta sociedade de Macaé, estava ontem servindo moradores em situação de rua e famílias carentes que estavam naquela ceia. Quinta-feira nós falamos aqui sobre comprometimento, sobre estar comprometido. Isso é estar comprometido, amados. Ele não teria necessidade alguma de estar servindo, ele já havia dado todo o buffet, mas ele entendeu a missão, porque dar o buffet era o mais barato, era o mais fácil, amados. O mais difícil é o que nós temos ensinado aqui, não é repartir o que temos, é repartir quem somos. O mais difícil seria servir, estar presente, abrir mão de estar em casa com a sua família para passar o Natal ali no meio da rua. É isso que Jesus faz.
Ele não apenas nos salva, amados. Ele não apenas nos salva. Vê se você consegue entender isso. Ele não apenas nos salva, como Ele se torna o Salvador. Porque nem sempre aquele que salva é o Salvador, amados. Às vezes só deu uma ordem. Às vezes só delegou a função. Vai e faça. Mas Jesus não, amados. Ele mesmo, além de nos salvar, Ele se torna com a sua carne. É isso. Não é apenas proporcionar o lugar, amados. Não é apenas proporcionar o milagre. Não é apenas proporcionar as coisas, mas é encarnar. Eu já falei aqui uma vez que eu não sou apenas pastor dessa igreja, eu congrego nessa igreja. Porque eu tenho aprendido em alguns lugares, eu tenho visto que nem todos que pastoreiam a igreja congregam na igreja em que pastoreiam, amados. Isso é incrível, mas é verdade. Nem todos que estão pastoreando uma igreja estão congregando na igreja que pastoreiam. Por quê? Porque você não vê eles naquele lugar. Porque não tem comunhão com os irmãos daquele lugar. Porque chegam na hora de pregar e saem ao fim da palavra. Então não venha me dizer que você congrega na igreja que você pastoreia. Porque congregar é se fazer presente. Congregar é estar presente. Congregar é estar acessível, é estar próximo. É poder tocar, é poder abraçar, é poder ser tocado, é poder ser abraçado. Isso é congregar, amados. Então, às vezes, nós só queremos proporcionar aquilo que as pessoas precisam. Então, proporcionamos o ambiente do culto, proporcionamos as cadeiras para que elas se sentem, proporcionamos uma palavra para que elas possam, então, encontrar aquilo que é o anseio do coração delas. Proporcionamos tudo o que elas precisam, mas não encarnamos, não nos tornamos. O que eu quero dizer, não apenas sirva ao seu irmão com aquilo que você tem, sirva a ele com a sua vida, sirva a ele com quem você é. Isso é se envolver, amados. Dar o que você precisa não requer envolvimento da minha parte. Dar o que você necessita não requer envolvimento. Nós vemos isso a todo instante, a todo momento. Mas Cristo não apenas veio nos dar a salvação, porque Ele poderia ter nos dado salvação sem ter se envolvido conosco, amados. Então Ele não veio apenas proporcionar a salvação, Ele veio ser o nosso Salvador, aleluia. Porque Ele estava comprometido com a obra do Pai. O meu Pai trabalha até agora, eu trabalho também. Eu não faço nada que eu não esteja vendo o meu Pai fazer, porque eu estou comprometido com as coisas do meu Pai. Eu não estou apenas proporcionando para vocês aquilo que eu posso fazer mediante o meu poder. Eu não estou apenas proporcionando milagres para que vocês venham se beneficiar da minha divindade. Eu quero mais, eu quero me relacionar, eu quero ter comunhão, eu quero congregar com vocês. Por isso Ele escolheu nascer, amados. Por isso Ele nasceu. Falamos muito da sua morte, mas pouco do seu nascimento. Falamos pouco do seu nascimento, pouco da sua vida, pouco do seu relacionamento com os homens. E é isso que torna Ele Cristo, não apenas ter morrido numa cruz. Ele é Cristo não só porque morreu, Ele é Cristo porque nasceu, Ele é Cristo porque viveu, Ele é Cristo porque andou entre nós, Ele é Cristo porque abraçou e permitiu ser abraçado. Aleluia.
Vocês conseguem separar essas duas coisas? Salvação de Salvador? Porque é isso que eu quero que vocês entendam nessa noite. Ele poderia apenas ter nos salvado, amados. Está entendendo, igreja? Ele poderia apenas ter te salvado, e você seria alguém salvo. Mas Ele não se contentou em apenas proporcionar a salvação. Ele quis viver entre nós. Ele quis nascer como um de nós. Aleluia. O entendimento do que é o Natal, amados, pode nos proporcionar uma experiência única. E eu estou aqui vibrando por dentro, pelo fato dele ter nascido. Começando a ver, começando a meditar nisso. Isso produz alegria no meu interior. De saber que Ele poderia ter somente me salvado, mas Ele não quis apenas me salvar, Ele quis ser o meu Salvador. Alan, não é que eu não vou apenas salvar você, porque isso eu poderia ter feito daqui de cima, isso eu poderia ter feito de longe, isso eu poderia ter feito do alto, eu poderia ter feito do meu trono. Te salvar era o mais fácil, o mais difícil era ser o seu Salvador. Porque para ser o seu Salvador, eu não poderia fazer isso aqui de cima. Eu poderia te salvar daqui de cima, mas eu não poderia ser o teu Salvador íntimo e pessoal daqui de cima. Ele quis nascer, amados. Sabe por que Ele quis nascer? Porque Ele queria ser tocado, porque Ele queria ser abraçado. Ele quis nascer porque Ele queria tocar, porque Ele queria abraçar, Ele queria sentir o que é pegar, amados, o que é tocar um outro ser humano sendo humano. Ele queria saber o que é o contato da pele com a pele, da carne com a carne. Por isso que Ele abraçava todo mundo, até o leproso, não estava nem aí. Eu nasci para abraçar, cara, vem cá, eu quero te dar um abraço, eu gosto de abraçar. Eu gosto de sentir o contato da pele, eu gosto de tocar. Jesus era meio que nem criança, né, que quer tocar em tudo, quer enfiar o dedo na tomada. Ele vê um cortejo passando, um funeral passando, e ele pergunta como uma criança curiosa: o que é aquilo? E respondem: é o funeral do filho da viúva de Naim. E como uma criança curiosa, ele, é um funeral, ele chega perto para ver. E quando ele chega perto, como uma criança, ele vai então e toca no esquife. Só que Jesus é vida. Ele é vida. Ele é, eu sou. Não é que eu tenho, eu sou. A gente precisa, para a gente se aprofundar no Evangelho, para a gente se aprofundar na pessoa de Jesus, a gente precisa saber separar essas coisas, esmiuçar salvação, Salvador, sabe? Ter poder e ser poderoso, ter vida e ser a vida. Jesus não tinha vida, Ele era. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, sabe? Eu sou a vida. Então, quando uma criança curiosa, que toca, né, em tudo que vê, ele vai, o que é aquilo? É um funeral, estou enterrando o filho daquela viúva. Deixa eu ir lá, deixa eu chegar perto, eu nunca vi um funeral na minha vida, como que é? E quando ele chega perto, o que é aquilo? Aquilo é o caixão, é onde o garoto está. Deixa eu ver. Pum, na hora que ele toca, o filho daquela viúva ressuscita.
Imagina de repente, talvez, o espanto, a correria, né? A criança levanta, as pessoas começam a correr, a mãe começa a chorar, e Jesus, com aquela cara de criança assustada que fez alguma coisa errada. Ué, o que eu fiz? O que eu fiz? Mestre, o Senhor ressuscitou o morto, mestre. Porque dele sai virtude, amados. Dele flui poder, dele flui vida. Oh, amados. Essa data é a data, talvez seja uma das datas mais sugestivas que tenhamos para evangelizarmos. Aquilo que você passa fazendo o ano todo com muita força, eu creio que nessa data se torna tão mais fácil, porque no ano todo nós tentamos fazer com que amigos, parentes, vizinhos, pessoas próximas olhem para Jesus, enxerguem o Salvador. É por isso que a gente precisa separar, amados, salvação e Salvador, porque a salvação só vem depois que você conhece o Salvador. Aleluia. A salvação não vem antes de conhecermos o Salvador, amados. Então, no decorrer de todo ano, nós nos esforçamos para que as pessoas olhem para o Salvador. No meio da correria delas, no dia a dia, no meio das contas atrasadas, no meio dos aluguéis atrasados, no meio dos salários atrasados, no meio do mês que acaba salário e sobra mês. A gente está sempre tentando fazer com que as pessoas se voltem para o Senhor, com uma porcentagem muito pequena de sucesso. E é engraçado que no dia 25, elas fazem isso sem que venhamos dar uma palavra. No dia 25, os olhares de todos se voltam para o Salvador, amados. No dia 25, o mundo inteiro celebra o nascimento daquele que nasceu para os salvar. E aí a igreja, ao invés de abraçar isso, no único dia que o mundo inteiro se volta para Jesus, a igreja justo nesse dia quer dizer que não é de Deus. Aí, não, mas Jesus não nasceu nesse dia. Que se dane, cara, que não nasceu, vamos usar isso aí. Já falei, você não precisa ser espiritual, cara, seja ao menos esperto. Aí, o ano todo, tu tá falando com o cara de Jesus, o cara nem aí pra você, o cara não te olha, o cara não te dá atenção nenhuma. No dia 25, o cara chega, cara, Feliz Natal, Deus abençoe tua casa, tua família, Jesus nasceu, glória a Deus. Aí tu olha, não, nada disso não, ó. Hoje Jesus nasceu não, isso daí é maldição, ó. Não vai fazer árvore de Natal não, isso aí é do capeta, é do demônio, tá? Dia 25, aí o cara olha, aí depois o cara vai embora, não quer mais saber de Jesus, aí tu vai orar, vai falar que é o capeta. Não é você não, não é o capeta não, é tu, seu... É você, cara. Não é o capeta não, sabe? Porque a mania de tem que ser do nosso jeito, tem que ser da forma como a gente fala. Se não for do nosso jeito, se não for da nossa maneira, então... Aí no dia que o cara se volta para Jesus, a gente vai e espanta o cara. No dia que o cara está com o coração aberto para falar de Jesus, para ouvir, no dia que o coração dele está quebrantado, a gente vai, em vez de falar de Jesus, vai falar que é do capeta. Pelo amor de Deus, gente, é muita falta de sabedoria. Então aproveita essa data, porque pessoas ao redor do mundo estão tirando o dia de hoje para olhar para o Salvador.
se reunirem para celebrar o nascimento dele. Vai estar lá uma árvore, vai estar lá também uma manjedoura, vai estar lá o nome daquele negócio lá. Qual que é o nome daquele negócio, gente? Presépio. Eu ia falar quarteto, não sei porquê. Vai estar lá um presépio, cara. As famílias vão estar em volta daquilo, vão estar olhando, vão estar contemplando. Norbert, pega aqui o violão aqui. Aquele outro violeiro lá só tem tamanho, cansa rápido. Isso, pode passar bem em frente filmagem que depois corta. Sabe, amados, está todo mundo olhando o presépio. Olha a oportunidade que nós temos de falar do Emanuel, cara. Olha a oportunidade que nós temos nessa data para falar do Deus conosco, do Deus que sempre esteve presente. A oportunidade que temos de chegar nas famílias e dizerem, cara, vocês estão lembrando de Cristo hoje, vocês estão olhando para Ele hoje. Mas está vendo esse menino que nasceu? Vocês estão olhando para esse presépio? Arranca quarteto da minha cabeça, que isso é coisa de Satanás, Senhor. Toda hora que eu vou falar presépio, vem quarteto, rapaz. Ó. Vocês estão vendo esse menino que nasceu? Ele nasceu por causa de nós, por causa dos nossos pecados. Ele nasceu para nos salvar dos nossos pecados. Ele não está presente com a gente só hoje, aí no presépio não. Ele é o Deus Emanuel que está conosco todos os dias. Ele diz isso, e eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Ele está presente, Ele vai estar no dia 26, Ele vai estar no dia 28, Ele vai estar no dia 25 de abril, no dia 30 de março. Ele vai estar contigo todos os dias da sua vida. Ele nunca se afastou de você, Ele nunca te deixou só. Esse Jesus, cara, tem que ser sábio igual Paulo. Paulo chega em Atenas, vê lá uma porção de ídolo. Se fosse o crente de hoje, ia chegar, tá amarrado, o que esse crente fala que eu não sei? Tá repreendido, tá amarrado, tá agarrado, tá soldado. Tá soldado, gostei. Vou falar isso agora, vou dar o café, tá soldado. Sabe, se Paulo começa a falar isso, os caras iam quebrar aquelas imagens tudo na cabeça dele, ia arrebentar ele, ninguém ia ouvir. Paulo chega, vê aquela porção de imagem, vê lá um altar ao Deus desconhecido. Em vez de Paulo falar, caramba, esse povo é tão idólatra, que tem altar até para um Deus que não conhece, seus idólatras, seus ídolos. Não, Paulo usa o que? Sabedoria, cara. Paulo olha e fala, olha só, esse Deus aí que vocês dizem que é desconhecido, é sobre ele que eu falo. Então, não, vem cá, então fala pra gente. Nos conte então sobre esse Deus. E aí eles param para ouvir Paulo, cara. E muitos, alguns, quando Paulo começa a falar da ressurreição, alguns abandonam, vão embora. Mas o texto vai dizer que alguns chegam para Paulo e dizem, sobre esse assunto, mais tarde a gente vai querer saber. A gente vai querer saber isso aí melhor. E outros se convertem pela pregação de Paulo. Então o que é mais sábio, amados? É chegar e condenar aquilo que as pessoas estão vivendo, ou usar isso como uma porta para se pregar o Evangelho. Agora os crentes ficam falando mal do Natal, que não é de Deus, que não é de Deus você, cara, seu chato. Tu que não é de Deus, pelo amor do Pai, cara. Tu que não é de Deus, aprende com Paulo, seja sábio. E daí? Aproveita que eles estão olhando para Jesus. Aproveita que as famílias estão voltadas para o nascimento de Jesus e fala de Jesus. Eu estou para pensar, para não falar o que eu quero falar, entendeu? Aí a gente pensa.
Oh, meu Deus. Amado, João capítulo 1. Para nós encerrarmos. Ah não, ainda tem meia hora ainda. João capítulo 1. Tá soldado, capeta. Aqui o negócio é forte, a gente não amarra não, a gente solda logo. João capítulo 1, verso 1. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Verso 14. E o verbo se fez carne, habitou entre nós, pleno de graça e de verdade. Vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai. Amém, irmão. Natal fala disso, amados. Fala do nascimento, da encarnação. Do Deus que, da palavra que tomada de ação, encarna como um homem. E um verbo que se faz carne, que se faz semelhante a nós, porque ele não estava interessado apenas na nossa salvação. Além, muito mais que isso, ele estava interessado em ser o nosso Salvador. Pessoal, amados, Cristo é pessoal. Você precisa ter um relacionamento pessoal com Ele, porque Ele é um Salvador pessoal. Quem te salva é Ele. A salvação é um momento sublime, amados. Por isso que a salvação é individual. A salvação é um momento que ocorre, que só pode ocorrer quando estão juntas duas pessoas, eu e Cristo. Porque Ele é um Salvador pessoal. Ele não veio, sabe, trabalhar com atacado. É avarejo, cara. Cheio de gracinha hoje, né? É um por um, amados. Você não pode ser salvo pela minha experiência, e nem eu, pela minha experiência, posso te salvar. A salvação fala de uma experiência que é pessoal, que é individual, porque Cristo é isso. É conhecer Cristo dessa forma. Não apenas conhecer o Cristo que é pregado, que é ensinado nas igrejas, mas é conhecer o Cristo que se revela em secreto. É conhecer o Cristo que está acessível a você quando não tem ninguém ao seu lado. Oh, amados, é por isso que só ser salvo, eu não quero só ser salvo, porque Ele quer ser íntimo. Eu não quero só ser salvo por Ele, eu quero ter um relacionamento com Ele, porque é isso que Ele busca em nós, amados. É um relacionamento íntimo. É isso que Ele quer. Por isso Ele se torna não apenas o agente da salvação, mas Ele se torna o Salvador. Porque Ele quer ter uma experiência contigo, Ele quer ter um relacionamento contigo, Ele quer ter intimidade contigo. Mas quantos de nós estão na igreja satisfeitos somente pelo fato de termos sido salvos? Quantos de nós estão na igreja hoje sem querer se relacionar com o Salvador, somente se beneficiar do ato da salvação? Ele quer ser próximo, amados. Se fosse somente para nos salvar, se fosse somente para proporcionar a salvação, talvez Ele nem tivesse nascido.
Talvez ele nem tivesse encarnado. Mas o maravilhoso, amado, é que esse Cristo resolveu encarnar na forma de um homem. Esse Cristo não quis apenas te salvar, Ele quis algo a mais que isso. Nós temos dito que estamos nesse lugar não porque nós buscamos a Ele, mas porque Ele tem nos buscado. Ele faz isso com o seu nascimento, se tornando Deus pessoal. Ele faz isso com a sua encarnação, se tornando o seu Salvador. Você precisa olhar para Ele dessa forma. Às vezes nós precisamos, como eu estava dizendo, o problema é que a nossa visão sobre adoração, às vezes ela é ampla demais. Às vezes as coisas têm que se tornarem mais restritas, mais pessoais, mais íntimas. Muitos estão hoje na igreja somente pelo fato de um dia terem sido salvos. Mas nem todos que estão aqui estão querendo se aprofundar nesse relacionamento com o Salvador. Estão querendo buscar o Salvador, estão buscando a salvação, amados. Porque às vezes a nossa visão ela é macro demais. Às vezes ela precisa ser mais micro. Olhar a adoração em coisas pequenas, em gestos pequenos. Entender que a adoração é a forma como eu vivo, amados. A adoração é a forma como eu vivo. E às vezes a gente está achando que a adoração é o que nós fazemos aqui na igreja todos juntos. E aqui até adoramos, até somos verdadeiros na nossa adoração, mas no nosso dia a dia, porque vemos a adoração como algo muito macro. A adoração é algo muito grande. Não somos adoradores no dia a dia. A gente precisa trazer a adoração para um nível inferior, amados. Entender que a adoração tem a ver com a forma como eu trato as pessoas no meu dia a dia, como eu trato as pessoas que são subordinadas a mim no meu emprego, como eu trato as pessoas que são autoridade sobre mim no meu trabalho. A adoração tem a ver com a forma como eu me relaciono com os próximos e com aqueles que não são próximos. A adoração tem a ver com a forma como eu me relaciono com os meus filhos, com a minha esposa. Tudo isso é adoração para Deus. A forma como eu me relaciono com os irmãos da igreja. Por que a gente não respeita os irmãos da igreja? Por que a gente fala mal do irmão quando acaba o culto? Por que junta um grupinho de 5 pessoas para fofocar sobre o outro irmão? Porque não estão adorando. Porque isso não pode ser adoração a Deus. Se eu vejo, se eu entendo que a adoração tem a ver com a forma como eu me relaciono com os meus irmãos, tem a ver com a forma como eu me relaciono com os meus colegas de serviço, muitas das coisas que eu faço hoje, eu vou parar de fazer, amados. Porque eu vou começar a entender, não, cara, o que eu digo de bom ou de ruim vai comprometer a minha adoração. Então eu começo a me policiar. Eu não gosto daquele irmão, mas por adorar a Deus, eu vou orar a Deus. Muda o meu coração, Senhor. Me ensina a amar. Me ensina a amar, ó Deus. Por quê? Porque eu adoro o Senhor. E eu sei que amar o meu irmão também é adoração a Deus. Amar os que me servem, amar as pessoas com quem eu encontro, tratar bem, respeitar essas pessoas, também é adoração, amados. Eu estou querendo trazer a gente para uma visão mais micro, porque às vezes a gente só está enxergando o fim da história de Jesus, que Ele morreu para nos salvar, mas a história não é essa, não é que Ele morreu para nos salvar. A história começa lá na manjedoura. Ele nasceu para nos salvar. Não é que Ele morreu para nos salvar, mas não é assim que nós vemos a vida toda? Cristo morreu para te salvar. Toda pessoa que vai evangelizar fala isso, né?
Cristo morreu para te salvar. Cristo morreu para te salvar. Não é, amados. Porque a gente olha para a crucificação, nós olhamos para a cruz, mas não olhamos para a manjedoura. Ele não morreu para te salvar, Ele nasceu. Esse foi o propósito pelo qual Ele nasceu. Esse foi o motivo pelo qual Ele nasceu, amados. Foi por isso que Ele nasceu. Ele nasceu para te salvar. Por isso nós comemoramos sim o nascimento dele. Porque Ele nasceu, viveu, cresceu e morreu. Tudo isso desde o início, desde a manjedoura, até passar pela sua casa, até passar pelas ruas de Jerusalém, até chegar naquela cruz, desde o nascimento, o que Ele estava fazendo era cumprir a missão, amados. Ele viveu para nos salvar, Ele cresceu para nos salvar, Ele morreu para nos salvar, porque a sua missão era salvar os homens dos seus pecados. Então tudo que Ele fez desde o seu nascimento estava relacionado com a sua missão. E a sua missão era salvar os homens dos seus pecados. Estar comprometido com algo, que é o que falamos na quinta, é isso. Não é ter um momento, porque se Ele morreu para nos salvar, a salvação foi aquilo que Ele fez na sua morte. Mas se Ele nasce para nos salvar, a salvação é aquilo que Ele cultivou durante toda a sua vida. Tudo que Ele fez era pensando na salvação. Se a salvação foi um ato só da cruz, então os atos esporádicos e cotidianos não estavam relacionados com a salvação, porque salvação era aquilo que Ele iria fazer na cruz. Mas a salvação não era o que Ele iria fazer na cruz. Salvação foi aquilo que Ele fez desde que Ele nasceu. Cada milímetro, cada centímetro da história da vida de Jesus estava comprometido com a obra de salvação. Aleluia. Ou seja, cada dia da vida dele, Ele viveu para mim e para você, amados. Cada dia que Ele acordou, cada noite que Ele dormiu, cada segundo que Ele respirou, cada fôlego de vida que Ele deu, cada batida de coração que Jesus teve, foi pensando na obra de salvação. Você consegue imaginar alguém que tenha vivido a vida toda pensando que cada passo que dava, cada coisa que fazia, era relacionado àquilo que Ele iria fazer por todos nós? Você consegue estar comprometido com alguma coisa de tal forma? O que você ama? O que você ama? O que você mais gosta de fazer? Pensa aí. O que mais te dá prazer? O que você mais ama fazer na vida? Agora deixa eu te perguntar. Cada segundo teu, cada atitude que você tem, é pensando nisso? Cada coisa que você faz é para cooperar com isso que você mais gosta de fazer? Nenhum de nós vive assim. Nem naquilo que nós mais amamos. Nem naquilo que nós mais amamos. Nem naquilo que mais nos dá prazer. Nós não conseguimos ser 24 horas, estar 24 horas conectados a isso. Nós não conseguimos nos mover a todo instante pensando: eu vou fazer isso porque isso contribui com aquilo que eu mais gosto. Nenhum de nós consegue. Agora olha, releia os evangelhos, releia as histórias de Cristo, e você vai ver que cada um dos seus gestos foi pensando, foi cooperando com a sua grande obra de salvação nesse mundo, amados. Agora você consegue entender um pouco o porquê que ninguém consegue amar como Ele ama. Um dos motivos é que nós não conseguimos estar comprometidos nem com aquilo que nós mais gostamos, nem com aquilo que nos dá mais prazer.
quanto mais está comprometido com aquilo que é o que o outro precisa, quanto mais está comprometido com aquilo que dá prazer ao outro. Por aí a gente consegue mensurar um pouco do amor de Deus, sabe? Porque eu creio que você ame a sua esposa, eu creio que você ame seus filhos, eu creio que você ama os seus pais, mas você não consegue viver, você não consegue pensar cada gesto teu no teu filho, no teu marido. Quantas das vezes você espera seus filhos irem dormir para ir comer aquele chocolate que você escondeu? Eu não entendi não, Joana. Não entendi não, Joana. Por que ainda tá... Quantas das vezes você espera, né, o seu marido sair, a sua esposa sair? Quantas das vezes você espera seu marido embarcar? Quantas vezes você põe primeiro a tua filha na escola para depois ir no Rei do Mate? E são pessoas que nós amamos, cara. São pessoas que nós amamos. Mas todo mundo faz isso, né? Tem uma hora lá que a Sara espera o Marco embarcar. Mas também tem aquele chocolate que o Marco só compra quando está indo embarcar, para não ter que dividir. Para não ter que dividir. Também tem isso. Mas são pessoas que nós amamos. Tá entendendo? Mas nós não conseguimos viver 24 horas. A gente não consegue pensar, imaginar cada gesto para o benefício do próximo, ainda que o próximo seja alguém que a gente ame de verdade. Eu estou querendo só fazer com que você entenda o que é o amor de Deus. Tá entendendo? Você ama o seu marido, você ama a sua esposa, você ama os seus filhos, mas você não consegue pensar cada gesto seu de modo que beneficie o seu filho. É por isso que ninguém ama como Jesus ama, porque cada gesto dele foi pensando em nós, amados. O nascimento dele já foi por amor a nós. Ele não morreu por amor a nós, ele nasceu por amor a nós, amados. Toda a vida dele, toda a trajetória dele, em tudo que ele fazia, ele não estava pensando nele, ele estava pensando em nós, em mim e em você. Celebre o Natal, amados. Amém? Celebre o Natal. Não importa qual seja o dia. Vamos usar dessa data para nos alegrar, amados. Não estamos no dia 25 celebrando o dia do nascimento. Estamos no dia 25 celebrando o fato dele ter nascido. O fato do Verbo ter tomado a forma humana, ter encarnado entre nós, amados. É isso que faz diferença. Olhando para a igreja, eu vejo que encarnar, amados, é a resposta que nós devemos dar a Ele. Ele encarnou não apenas uma vida. Ele não encarnou apenas uma vida, amados. O diferencial de Cristo foi que Ele encarnou uma missão. Amém, amados? Aleluia, Jesus. É isso que nós estamos tentando fazer nesse lugar. É encarnar uma missão. Mateus capítulo 1, verso 21. O seu nome será Jesus,
porque Ele salvará o seu povo dos seus pecados. Ele encarnou a missão. Ele encarnou o que Ele tinha que fazer. É o encarnar a mensagem, amados. É o encarnar a missão que vai nos fazer tocar as almas que estão fora desse lugar. Não apenas estar aqui. Cristo não apenas nasceu, Ele encarnou a missão. Ele não apenas encarnou a forma humana, porque Ele nasceu com um propósito. Ele veio a esse mundo fazer a vontade do Pai. Ele encarnou na vida dele aquilo que o Pai esperava dele. O Pai espera algo de nós também, amados. O Pai espera algo da minha vida e da sua vida. Nós seremos crentes que apenas estarão vindo, frequentando a igreja, ou seremos homens e mulheres que iremos encarnar a missão que Ele nos deu? É preciso ir além, para que o Evangelho, então, se manifeste com todo o poder que Ele tem. Jesus sabia disso, amados. Por isso Ele não pensa duas vezes. Mateus capítulo 1 fala do nascimento de Jesus. Isso foi porque Mateus capítulo 1, o nascimento existe por causa de João 3,16, amados. O nascimento que nós vemos em Mateus capítulo 1 só existe por causa de João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal forma que Ele enviou. Primeiro vem o amor, amados. Se coloque de pé, vamos orar.